E se, em um instante silencioso da sua vida, quando ninguém estivesse olhando, quando o mundo estivesse ocupado demais para notar sua dor, você tomasse uma decisão simples, mas irreversível? Não uma decisão barulhenta, não algo que precisasse ser anunciado para todos, mas algo profundo, enraizado dentro da sua alma: nunca mais desistir. Imagine isso por um momento. Não importa o quanto doa. Não importa quantas vezes você falhe. Não importa quantas portas se fechem, quantas pessoas duvidem, quantas noites você passe em claro questionando se vale a pena continuar. Você simplesmente decide que desistir não é mais uma opção. Existe algo quase assustador nessa ideia. Porque desistir sempre foi uma saída confortável. Um refúgio silencioso. Quando tudo fica difícil demais, desistir sussurra no seu ouvido: você pode parar, ninguém vai te julgar tanto assim. E por um instante, parece até justo ceder. Parece até humano. Mas e se você quebrasse esse padrão? E se, em vez de recuar, você olhasse para o caos da sua vida, para as falhas acumuladas, para os erros que te assombram, e ainda assim dissesse: eu continuo. Não porque é fácil. Não porque você tem garantia de sucesso. Mas porque, no fundo, você entendeu algo que a maioria nunca entende: desistir não elimina a dor. Só troca uma dor temporária por um arrependimento permanente. A verdade é que a vida testa todos. Sem exceção. Algumas pessoas são testadas cedo, outras mais tarde. Algumas enfrentam batalhas visíveis, outras carregam guerras internas que ninguém jamais verá. Mas todos, em algum momento, chegam naquele ponto crítico, o ponto onde continuar parece impossível. E é exatamente nesse ponto que tudo é decidido. Não é quando você está motivado. Não é quando tudo está dando certo. Não é quando você se sente forte. É quando você está cansado, quando sua fé está abalada, quando sua mente começa a criar dúvidas. É ali que a decisão de não desistir ganha valor. Por que continuar quando é fácil? Qualquer um consegue. Mas continuar quando tudo dentro de você quer parar, isso transforma você. Se você decidisse nunca desistir, sua vida começaria a mudar de uma forma quase imperceptível no início. Nada mágico aconteceria de imediato. Nenhum milagre instantâneo. Nenhuma transformação explosiva. Mas algo silencioso começaria a crescer dentro de você: resistência. Você começaria a perceber que consegue suportar mais do que imaginava. Que aquelas dores que antes te quebravam, agora só te atrasam um pouco. Que aqueles obstáculos que pareciam intransponíveis, agora são apenas parte do caminho. E, pouco a pouco, você deixaria de ser aquela pessoa que se rende facilmente. Mas entenda, isso não significa que você não vai chorar. Não significa que você não vai se sentir perdido. Não significa que você não vai pensar em desistir. Esses pensamentos ainda vão aparecer. Eles sempre aparecem. A diferença é que, dessa vez, você não vai obedecer. Você vai sentir o peso, vai encarar o vazio, vai questionar tudo, mas, no final, vai dar mais um passo. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que seja imperfeito. Mesmo que ninguém veja. Porque quem decide nunca desistir não vive mais baseado em resultados imediatos. Vive baseado em propósito. E propósito é o que sustenta você quando tudo o resto falha. Talvez você não perceba agora, mas cada vez que você continua, mesmo cansado, você está construindo algo invisível. Algo que ninguém pode tirar de você. Algo que não depende de dinheiro, de aprovação ou de circunstâncias. Caráter. E é o caráter que mantém alguém firme quando tudo desmorona. Quantas pessoas já começaram cheias de energia e desistiram no meio do caminho? Quantas promessas foram feitas e quebradas? Quantos sonhos foram abandonados simplesmente porque demoraram demais para acontecer? Agora pense no contrário. Pense em alguém que nunca desistiu. Não importa quanto tempo levou. Não importa quantas vezes caiu. Não importa quantas vezes foi desacreditado. Essa pessoa simplesmente continuou. Você acha mesmo que alguém assim pode ser parado? A verdade é que o tempo começa a trabalhar a favor de quem não desiste. Enquanto outros param, você continua. Enquanto outros se distraem,
você insiste. Enquanto outros desistem de si mesmos, você permanece. E, com o tempo, essa diferença se torna impossível de ignorar. Porque a persistência vence talentos que desistem. Vence sorte que se perde. Vence até mesmo circunstâncias desfavoráveis. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Quando você decide nunca desistir, você não está apenas lutando pelos seus objetivos. Você está lutando contra a versão de si mesmo que acredita que não é capaz. E essa é a maior batalha de todas. Porque o maior inimigo nunca foi o mundo lá fora. Nunca foram as dificuldades, as críticas ou os fracassos. Sempre foi aquela voz interna que tenta te convencer de que você não consegue. Agora imagine o que acontece quando você silencia essa voz, não com palavras, mas com ações. Você continua. E continua. E continua. Até que, um dia, aquela voz perde a força. E no lugar dela, nasce uma certeza. Uma certeza tranquila, firme, quase inabalável. Eu não paro. Não importa o que aconteça, você não para. E quando você chega nesse nível, algo muda completamente. Você deixa de viver esperando motivação. Deixa de depender de sentimentos. Deixa de negociar com a desistência. Você simplesmente segue. E talvez seja exatamente isso que está faltando. Não mais talento. Não mais sorte. Não mais oportunidades perfeitas. Mas uma decisão. Uma decisão silenciosa, invisível, mas poderosa o suficiente para mudar toda a direção da sua vida. E então, a pergunta volta, mas dessa vez, mais profunda. E se você decidisse, hoje, agora, neste exato momento, nunca mais desistir? Não importa o que aconteça depois disso. Só essa decisão já mudaria tudo. Porque, no fim das contas, não é sobre quantas vezes você cai. É sobre quantas vezes você escolhe continuar, mesmo quando ninguém mais acredita, nem você mesmo. E talvez, só talvez, a vida que você tanto busca esteja escondida exatamente depois do ponto onde você sempre pensou em desistir.